É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Essa é a voz de Fernanda Torres, atriz que deu vida a Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Na cena que você ouviu, Eunice acabava de receber a certidão de óbito do marido, Rubens Paiva. Era 1996, 25 anos depois do seu desaparecimento. Cada um de nós decidiu quando ele morreu num momento diferente. E foi muito chocante, em anos diferentes e em momentos diferentes. A minha mãe, com certeza, só decidiu que ele morreu quando recebeu o atestado de óbito. E essa é a voz de Vera Paiva, uma das filhas de Rubens Paiva, em entrevista a Miriam Leitão para o documentário Uma História Inacabada, de 2012. A própria Eunice falou sobre a prisão e o desaparecimento do marido. Evidentemente, eu tentei saber primeiro a razão daquilo tudo. A prisão do Rubens, a minha prisão, que era para mim um verdadeiro absurdo. Rubens Paiva foi torturado e morto pela ditadura militar. Seu corpo jamais foi encontrado. A busca coletiva por respostas tem sido longa. Em 1996, 10 anos depois do fim do governo militar, o Estado entregou atestado de óbito às famílias dos desaparecidos políticos. Era simbólico e importante para providências legais, mas não era o bastante. Conseguir a certidão de óbito é apenas parte da batalha que Eunice, os filhos e outras tantas famílias de mortos pela ditadura passaram. E quase 4 décadas depois do fim do período militar, ainda passam. Na última semana, por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que determina que os cartórios passam a ser obrigados a reconhecer as mortes ocorridas nos anos da repressão e retificar as certidões para constar que a causa real dos óbitos não foi natural. Consideramos essa uma proposição simbolicamente muito importante que nos ajuda a procurar não enterrar um passado porque nunca poderemos esquecer, mas em alguma medida aliviar a dor dos sobreviventes, das famílias que sofreram com a perseguição política. Uma discussão que voltou a ganhar espaço na sociedade. É pelo direito das famílias de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar que estamos dando mais um passo muito importante nesse processo, que é um processo de cura da sociedade brasileira, que é um processo de reafirmar a democracia. E que chegou também à mais alta corte jurídica do país. Em decisão publicada no domingo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, considerou que a corte deve discutir se é possível ou não aplicar a lei da anistia a crimes que tiveram início na ditadura. E afirmou: quem oculta e mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato se torne conhecido. Dino, inclusive, citou o filme Ainda Estou Aqui e mencionou crimes cujos efeitos ainda se consumam no presente, os chamados crimes permanentes. O ministro sustentou que o crime persiste quando se mantém em segredo a informação do paradeiro do desaparecido. Olha, a tática do desaparecimento é uma das mais cruéis, porque mata-se uma pessoa e condena-se todas as outras a uma tortura psicológica eterna. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Crime Permanente, os mortos e desaparecidos da ditadura. Um episódio para falar sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça e a discussão proposta pelo ministro Flávio Dino na Suprema Corte do país. Eu converso com Eugênia Gonzaga, procuradora regional da República e presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. E também com Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Terça-feira, 17 de dezembro. Procuradora, tem alguns dias que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou que as certidões de óbito das vítimas da ditadura tenham que deixar expressas a participação do Estado brasileiro na causa da morte. Esses documentos vão ser corrigidos, sem a necessidade de os familiares tomarem a iniciativa, então é automático. E eu queria muito aproveitar a tua presença aqui para entender como é que isso vai funcionar. As famílias, a ideia é que elas não precisem tomar nenhuma providência. É o próprio CNJ, com base numa planilha com 414 nomes que foi encaminhada para eles pela Comissão Especial sobre Mortos,
e o CNJ vai encaminhar para cada um dos cartórios listados nessa planilha. Ali nós temos certidões, casos, né, de pessoas que não tiveram nenhuma certidão lavrada em nenhum período da vida, casos que tiveram certidões lavradas apenas nos termos formais, admitido no termo da Lei 9.140, e casos em que tem a causa da morte falsa, como, por exemplo, asfixia mecânica por suicídio, entre outros. Os cartórios terão que retificar as certidões para constar que a morte não foi natural, e sim causada pelo Estado brasileiro. Os documentos terão que ser fornecidos de graça para as famílias de mais de 400 pessoas reconhecidas como mortas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Uma lei de 1995 já prevê a possibilidade de familiares requisitarem o registro de óbito de desaparecidos durante a ditadura militar. Mas a medida não era considerada suficiente. Segundo informações da Comissão da Verdade, até hoje foi possível concluir a retificação de apenas 10 óbitos. Eu queria também a tua avaliação sobre o momento em que a gente está fazendo esse episódio em relação à discussão sobre os crimes cometidos na ditadura. A cena da Eunice, mulher do Rubens Paiva, conseguindo, depois de mais de 25 anos, o atestado de óbito pela primeira vez do marido, é uma cena muito impressionante do filme Ainda Estou Aqui. E eu queria tentar entender o momento em que essa discussão volta. Essa cena do filme, eu acho que ela reflete muito bem o que é que foi a realidade daquele período. A ditadura terminou formalmente, mas ela não terminou com controle sobre os órgãos do Estado. Então, nós tivemos, em 79, a Lei de Anistia, que perdoa, em tese, os autores dos delitos contra aquele governo, deixa as pessoas voltarem para casa, assumirem alguns empregos, mas não reconhece que houve mortes. Então, famílias como a da Eunice e centenas de outras continuaram sem ter um documento que pudesse comprovar essa morte. Nem formalmente, né? Então você via ali no filme que a pessoa não podia nem sacar um dinheiro no banco. Isso aconteceu com N outras famílias, essa situação, né, para lá de vexatória, indigna e uma continuidade dessa tortura. E então as famílias passaram a lutar muito para que fosse dada uma resposta sobre o destino dos corpos, principalmente quando houve a Constituição de 88, né? A gente está falando do final da ditadura, do governo ditatorial em 85, que passa para um civil, e só em 88 vem a nova Constituição, e mesmo assim não se faz a admissão das mortes e muito menos a revelação do destino dos corpos. Só em 95 vem essa Lei 940, que admite algumas mortes, 130 aproximadamente, e cria a comissão especial que hoje eu presido para reconhecer outros casos de mortes. Mas ela, olha só o detalhe da lei, ela admite como mortas, ela não admite que elas foram assassinadas ou desaparecidas pelo Estado brasileiro. E admite que aquela lei serviria para a lavratura de um assento de óbito, né, o registro no cartório de que a pessoa morreu. Mas não dizia a data, não dizia onde e não dizia por quê. Então, eu falo que foi essa admissão burocrática que, para algumas famílias, já foi uma vitória. Para quem não tinha nada em mãos, né, foi uma pequena vitória. Mas, para outras famílias, aquilo continuou sendo uma forma de tortura. Teve famílias até que se recusaram a receber esse documento, que não dizia a data, que não dizia o local e nem a causa da morte. E isso gerou uma demanda pela retificação desses assentos de óbito, e essa demanda foi parcialmente atendida pela Comissão Nacional da Verdade, em 2014 apenas, que determinou que os órgãos de justiça fizessem as retificações. Algumas pessoas tentaram no judiciário, mas cada juiz, né, cada cabeça uma sentença, cada juiz fez de um jeito. Alguns cartórios se recusavam a fazer a correção. Em 2018, nós, na Comissão Especial, procuramos ajustar essa metodologia para se fazer essa retificação administrativa, porque teve uma mudança na lei dos cartórios, e mesmo assim conseguimos fazer apenas 13 certidões retificadas pela recusa dos cartórios, pela dificuldade de se fazer isso caso a caso.
E nós já tínhamos imaginado que a melhor forma de se fazer isso seria com a parceria do CNJ, mas não deu tempo de colocar isso em prática, porque em 2019 o presidente Bolsonaro exonerou mais da metade dos membros da comissão e depois, em 2022, acabou extinguindo a comissão. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos vai retomar, finalmente, as buscas por restos mortais de vítimas da ditadura militar. Criada há 29 anos, essa comissão foi encerrada em dezembro de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Com essa reinstalação, é retomado um trabalho fundamental para preencher as lacunas da história do Brasil e, sobretudo, para dar respostas às famílias atravessadas pela violência política. E agora, então, com a retomada da comissão, houve essa concordância do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, em emitir uma resolução em que ele vai fazer essa determinação aos cartórios. Você mencionou a lei da anistia e no domingo, a gente está gravando na segunda-feira, o ministro Flávio Dino do Supremo, ele deu uma decisão no âmbito de um caso específico que discute crimes cometidos no Araguaia. Me explica, por favor, procuradora, que caso é esse e por que ocultação de cadáver pode ser considerado um crime permanente? O que é o crime permanente? Bem, a ocultação de cadáver é considerada um crime permanente e isso a gente aprende já nas lições básicas do curso de Direito, assim como, por exemplo, o crime de sequestro. Vou citar aqui um caso que todo mundo vai lembrar, o caso do sequestro da criança, Pedrinho, que ficou muito conhecido nacionalmente, em que a suposta mãe dele foi, inclusive, presa em flagrante. Por quê? Porque é o tipo de crime cuja execução, ela se protrai no tempo, significa que ela está sendo permanentemente praticada. Você tem que exercer atos o tempo todo para manter aquela situação de sequestro. A ocultação de cadáver é a mesma coisa. Não é uma ocultação que termina no tempo. Para que esse cadáver continue oculto, mesmo havendo a procura incessante das famílias, havendo comissões que procuram o destino, essas pessoas não revelaram até hoje o destino desses corpos. E isso faz com que a lei de anistia, que foi de 79 e é voltada para crimes praticados até 1979, não possa atingir esses crimes que permaneceram sendo praticados. Só que essa tese de que a lei de anistia não atinge os crimes permanentes não se sujeitam à prescrição enquanto você não souber o destino do corpo, o que aconteceu com aquele corpo, ou o destino da vítima que tenha sido sequestrada, ele também não está sujeito à prescrição. Então, nós do Ministério Público, desde o início dos anos 2000, em que na América Latina, na Corte Interamericana, já se começou a falar em responsabilização desses autores de graves lesões, nós estudamos a legislação brasileira e nós chegamos a essa conclusão muito simples. Olha, pelo menos os crimes permanentes, no caso sequestro e ocultação de cadáver, pelo menos esses crimes não estão sujeitos à prescrição e nem à lei da anistia, que foi até 79. Porém, para nossa decepção, em 2010, o Supremo Tribunal Federal vai responder a uma ação coletiva, que a gente chama de ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 153, proposta pela OAB, e o STF não faz nenhuma exceção, ele simplesmente diz que essa lei se aplica aos agentes da ditadura e não excepciona, e praticamente mata todos os processos, são dezenas de processos cíveis e criminais já propostos pelo Ministério Público Federal e que passaram a enfrentar grande dificuldade nos tribunais por conta dessa interpretação de 2010. Qual a novidade do ministro? Qual é a novidade dessa decisão do ministro Flávio Dino? Foi fazer um recorte na interpretação do Supremo, ele chama de distinguishing, ele faz uma distinção. Olha, o Supremo decidiu que a lei da anistia até vale, porém ela não vale para a ocultação de cadáver porque ele protrai no tempo, ele continua sendo praticado. Então essa decisão ela é muito importante porque ela abre uma janela dentro dessa situação de impunidade que a gente ainda vê chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. Para nós, foi a melhor decisão? A gente acha que ainda foi uma decisão bastante tímida, mas diante do cenário todo que a gente vê no país, pode ser que seja um avanço
rumo ao integral cumprimento da decisão da Corte Interamericana, que daí é uma decisão seguinte à do Supremo Tribunal Federal, que é mais ampla do que a do Supremo. A decisão do ministro Dino está entre uma e outra. Esperamos que isso continue caminhando na jurisprudência. Eu queria falar então dessa decisão mais ampla que você considera ideal. O que aconteceria se essa decisão fosse tomada? Essa decisão mais ampla foi proferida praticamente um mês depois, em 2010 ainda, que o Supremo disse: a lei da anistia constitucional é válida. Veio a Corte Interamericana, num caso do Araguaia também, porque as famílias lutam por essa responsabilização, pelo encontro desses corpos, pelo menos desde 1980, e neste caso, da decisão da Corte Interamericana, ela diz o seguinte: tá bom, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro falou que a lei de anistia é válida. Ela é válida, porém não é válida para as graves lesões a direitos humanos. Então, ela não é válida para esses casos de ocultação de cadáver, de sequestro, de tortura, de estupros. Então, ela fez também um distinguishing, né, nessa decisão do Supremo. E nós entendemos que essa decisão da Corte Interamericana, ela é autoaplicável porque o Brasil, pela nossa Constituição, ele se comprometeu a cumprir as decisões da Corte Interamericana no que diz respeito a matérias de direitos humanos. Então, nós temos hoje já ministros e abaixo do STF, no caso do STJ, temos juízes que já vêm aceitando e aplicando diretamente a decisão da Corte Interamericana, que fala que a lei de anistia não se aplica a nenhum caso de lesão a direitos humanos. Então, nós temos hoje, por exemplo, a ação de tortura, né, seguida, baseada principalmente em estupro, no caso Inês Etienne da Casa da Morte, ela ficou viva e a ação voltou a ocorrer com base nesse entendimento da Corte Interamericana. Inês era militante da organização VAR Palmares e foi acusada de participar em 1969 do sequestro do embaixador suíço no Rio. Em 1971, ela ficou 96 dias na Casa da Morte. Quando saiu, denunciou que foi torturada e estuprada pelo sargento reformado Antônio Vaneir Pinheiro de Lima. 50 anos após o crime, o sargento se tornou réu no primeiro processo de estupro contra um militar por violações cometidas durante a ditadura. Então, a decisão para nós ideal é essa que diz que não vale, a lei de anistia vale para qualquer outro caso, por exemplo, uma fraude documental, ela vale. Um arrombamento, ela vale, mas ela não vale para as graves lesões de direitos humanos, como, por exemplo, o estupro, a tortura, a ocultação de cadáver, entre tantos outros crimes. Agora, se o Brasil cumprisse com a determinação da Corte Interamericana, na prática seria uma espécie de revisão da lei da anistia, né? O que a gente defende é a reinterpretação da lei da anistia, porque o ordenamento jurídico ele não é estático, ele vem sofrendo ele sofre incidência de leis novas, da Constituição, de normas internacionais, e no caso desse tipo de crime que a gente chama contra a humanidade, né, que é o próprio país perseguindo os seus cidadãos e cidadãs por motivos políticos, esse tipo de perseguição é considerada como crime contra a humanidade. A Declaração Universal de Direitos Humanos, que fez aniversário agora, no dia 10, ela é considerada imprescritível e não há necessidade que o país reconheça que essa norma é imprescritível. Basta que o país tenha assinado esses documentos internacionais. E o Brasil é um país que se vincula a esse sistema internacional de proteção a direitos humanos e principalmente nesses casos de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade. Tivemos agora 2 avanços que não dizem respeito exatamente à lei da anistia, mas um foi o caso do Rubens Paiva especificamente. Existe uma ação criminal contra o Rubens Paiva e que foi suspensa. Ainda? Existe uma ação criminal para responsabilizar 5 dos seus torturadores e assassinos, e 3 já faleceram, existem 2 ainda. Não é contra o Rubens Paiva. A ação do Rubens Paiva em que ele é a vítima, né?
contra 5. E essa ação estava trancada por uma decisão liminar do ministro Teori Zavascki no STF. E agora, por redistribuição, já estava conclusa com o ministro Alexandre de Moraes, e ele deu andamento, enviou para a Procuradoria-Geral da República dar parecer. Estamos aguardando esse parecer da Procuradoria-Geral da República. E outro caso agora que nos surpreendeu também foi esse que estava com o ministro Dino, e que ele acabou também dando uma decisão, em tese, né, favorável à continuidade dessa ação no caso do Araguaia. Era o André Grabois, o desaparecido, e mais outros 2 ou 3 parceiros dele no mesmo episódio. Procuradora, em novembro, a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos decidiu retomar as buscas por restos mortais de vítimas da ditadura militar. Eu queria entender de quantas pessoas a gente está falando aqui na lista de desaparecidos. Há uma estimativa e como esse trabalho de busca tem sido feito? O Brasil é considerado assim um país que matou pouco na ditadura. Eu estou fazendo aqui um sinal de aspas aqui para quem está só nos ouvindo, né? Porque, como eu disse, a transição da ditadura para a democracia, ela foi completamente controlada pelas Forças Armadas, pelos militares. Então, eles só admitiram, com base nessa lei de 95, e isso não foi mudado pela Comissão Nacional da Verdade, eles só admitiram que morreram, né, nesses atos apenas aquelas pessoas que militavam contra aquele governo. Já quer ver uma prova de que essa pessoa estava ligada a atos de resistência ao governo. Só que a gente sabe que essa ditadura, esse tipo de governo truculento, ele não mata só essas pessoas, ele mata também de maneira disseminada. Então, por exemplo, na Argentina, no Chile, tem milhares de mortos. Por quê? Porque lá não existe esse critério restritivo. Aqui no Brasil existe. A Argentina é o país que popularizou no mundo o termo desaparecido nos anos 70, isso para se referir a alguém que com certeza foi assassinado por uma ditadura, mas que seu corpo ainda não apareceu. Na última ditadura militar argentina, que foi de 76 a 83, 7 anos, assassinaram 10 mil civis, segundo a Comissão Nacional de Desaparecidos, a CONADEP, ou 30 mil civis, de acordo com os organismos de defesa dos direitos humanos. Em 85, o então presidente Alfonsín deslanchou o denominado Nuremberg argentino, que foi o julgamento dos militares pelos sequestros, torturas e assassinatos dessas pessoas. Esse foi o diferencial com o Brasil. Na Argentina houve julgamento dos militares e muitos foram condenados. A Comissão Nacional da Verdade não pôde mudar esse critério, não havia ambiente, né, para isso, mas ela reconhece que as vítimas da ditadura são em número muito maior. Eu vou citar aqui apenas 3 exemplos para você ter uma ideia. O caso dos indígenas. Genocídio indígena no Brasil é histórico, mas ele foi ampliado durante a ditadura militar. O Conselho Mundial Indigenista aponta pelo menos 8 mil indígenas mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar, com a construção de estradas e com a destruição de florestas para buscar os guerrilheiros, no caso do Araguaia. Temos os trabalhadores de fábricas. As fábricas colaboravam com a ditadura, prendendo trabalhadores lá dentro e reprimindo severamente, junto com a polícia, os movimentos grevistas. E nessa situação morreram pessoas. E nós tivemos também situações de desaparecimento. Essas pessoas não estão computadas entre as vítimas da ditadura. Tivemos as vítimas da meningite, muito forte, que abateu principalmente São Paulo. Crianças, e os corpos dessas crianças foram ocultadas na Vala de Perus. Elas não estão computadas dentro desse critério, né, das 434 vítimas. Então, bom, fazendo resumo, né, oficialmente, desses 434, nós temos em torno de 200 corpos ainda não localizados e com poucos indícios de onde eles estão. Mas há possibilidades de a gente ampliar e de a gente ter um pouco e ter ainda trabalhos e possibilidades de fazer esses reconhecimentos. Agora, se nós formos fazer esse cômputo e ampliar esse número para esses públicos que eu estou dizendo, nós vamos chegar à cifra de praticamente 10 mil mortos e desaparecidos políticos no Brasil. Os militares, as Forças Armadas, eles dizem oficialmente que não sabem onde estão essas pessoas? Então, existem muitas fases, né, nessa postura dos militares. A resposta oficial, desde que eu atuo nesse tema há um pouco mais de 20 anos,
A resposta oficial é: os documentos foram destruídos e foram destruídas as atas de destruição. A gente sabe que isso não é verdade, tanto é que já teve documentos que vieram à tona e que não haviam sido destruídos. Paulatinamente aparecem ex-militares, famílias que querem contar o que aconteceu, que querem entregar documentos. Por exemplo, no caso do Malhães, quando ele faleceu, o Ministério Público conseguiu acessar o diário dele, que foi possível desvendar o caso do Rio Centro e parte do caso Rubens Paiva. Então, eu ainda acredito que a gente possa acessar documentos e que a gente possa ter documentos com mais informações do que foram dadas há 10 anos atrás na Comissão Nacional da Verdade. Está demonstrado, né, que esse tipo de conduta das Forças Armadas de matar o inimigo interno, que é reproduzida ainda hoje pela polícia, que essa conduta de impunidade leva à continuidade, perpetuação dessa política de violência que só gera mais violência, isso não vai nos levar a uma democracia amadurecida, não vai levar à segurança de ninguém. Ninguém está seguro numa situação em que você tem esse tipo de pacto com a impunidade de certas pessoas. Ninguém pode estar à margem da lei. Acho que nos últimos tempos a gente viu a gravidade das pessoas acreditarem nisso e agora a gente está vendo a importância que é o país demonstrar isso, que não há pacto com impunidade. Eu gostaria muito que nessa nova fase da comissão, e assim pensam também os demais membros, inclusive o próprio representante do Ministério da Defesa, que pela primeira vez é um civil, não é um militar, nós esperamos muito fazer uma nova rodada de depoimentos em que a gente consiga dar respostas, além de atestados fiéis ao que aconteceu, né, além de certidões de óbito retificadas, que nós possamos dar respostas mais definitivas para as famílias e para a sociedade brasileira. Procuradora Eugênia Augusta Gonzaga, muito obrigada pelas suas informações, um bom trabalho para você e boa sorte. Muito obrigada, bom trabalho para você também. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Rogério Sotile. Rogério, o Instituto Vladimir Herzog considerou um avanço histórico a decisão do ministro Flávio Dino, que vai na seguinte linha: o crime de ocultação de cadáveres de vítimas da ditadura, ele tem que ficar fora do alcance da lei da anistia. Explica pra gente por que essa decisão é tão importante do ponto de vista histórico, conforme entendeu o Instituto Vladimir Herzog. Ele é importante porque, em primeiro lugar, o Brasil tem um problema gravíssimo de não ter responsabilizado todos os criminosos da época da ditadura militar. E nós não estamos pensando somente no passado quando a gente pensa sobre isso. Nós estamos pensando justamente sobre o presente, sobre o futuro do Brasil. O Brasil é um país que vive com uma cultura extremamente violenta, a polícia é extremamente violenta, mata, existe crimes contra a democracia, como aconteceu em janeiro de 2023, e, portanto, isso acontece porque existe uma lei de anistia que teve uma interpretação do ministro Eros Graus em 2009, que entendeu que os crimes de lesa humanidade, crimes de tortura, crimes políticos não eram passíveis de anistia, que era uma questão que tinha ficado para trás, era um acordo no passado. Agora, Rogério, a decisão do ministro Flávio Dino pede repercussão geral do caso. Isso significa que, se o plenário do Supremo acompanhar a visão do ministro, a decisão do ministro Flávio Dino, isso vai valer, evidentemente, para os crimes nessa ordem, né, de ocultação de cadáver praticados durante o regime militar. Isso significa que todos aqueles militares vivos podem ir para o banco dos réus? Isso pode abrir um debate para essa interpretação. Pode sim. Agora, existe uma DPF 320 que propõe uma nova interpretação geral sobre os crimes da ditadura, que o relator é o ministro Toffoli. E ele, inclusive, se comprometeu com o Instituto Vladimir Herzog, reabriu esse debate com audiência pública para ter uma nova interpretação. Se essa medida
né, essa interpretação do ministro Flávio Dino tiver a maioria do plenário, é bem provável que ele possa se estender em relação a todos os crimes e isso impactar, incidir sobre a relatoria do ministro Toffoli sobre a DPF 320. E isso abre uma oportunidade para a gente rever aquele processo da lei da anistia e que nós queremos, junto ao Supremo Tribunal Federal, abrir essa discussão com audiência pública para que a gente possa ter uma nova interpretação e levar aos bancos dos réus todos aqueles criminosos que cometeram crimes de lesa humanidade. Isso é fundamental para o Brasil, porque o exemplo que fica hoje é da impunidade. E o exemplo da impunidade é: faça o que quiser, que nada vai acontecer com vocês. O que nós queremos é o fim da impunidade, para que o exemplo é: não faça, porque vai ser punido. Isso é importante, essa decisão do ministro Flávio Dino. E por que você acha que essa decisão do ministro Flávio Dino, retomando, portanto, essa discussão, que é uma bandeira antiga de vocês, voltou agora para a ribalta, ali para o centro de discussões no Supremo Tribunal Federal? Natuza, a gente está vivendo um momento muito importante na história do Brasil. Tá? Primeiro porque o golpe, a tentativa de golpe de 2023 e depois com toda, né, a investigação da Polícia Federal que aponta possíveis mandantes de todo aquele processo, né, o ex-presidente da República, vários generais que inclusive tramavam a morte, o assassinato de pessoas importantes da República, isso veio à tona de forma muito forte. Além disso, está acontecendo muita coisa no Brasil, né? Você teve o próprio filme do Walter Salles, recoloca essa discussão de uma forma muito importante, abordando a partir da família o que foi aquele período tão tenebroso. Então nós estamos vivendo uma efervescência desse debate, com generais pela primeira vez na história do Brasil sendo presos, sendo responsabilizados, apontando ex-presidente da República envolvido nessas tentativas, um filme sendo ovacionado por onde passa, com milhões de pessoas que assistiram esse filme em pouco mais de um mês. Então, assim, muita coisa está acontecendo. Você pega, semana passada, um juiz de São Paulo está obrigando o prefeito de São Paulo a cumprir a lei de mudança de nome de ruas que homenageavam torturadores, homenageavam pessoas que tinham participado do golpe de 64. São pelo menos 8 endereços aqui na capital que têm referências à ditadura e todos vão precisar mudar de nome. A determinação veio da Justiça e agora a Prefeitura vai ter então até fevereiro para fazer isso. Então tem uma efervescência e é bem provável, evidentemente, que essa sensibilização do ministro Flávio Dino vem no bojo desse contexto onde a República foi muito ameaçada. E evidente que ameaças da República, né, da democracia, ela tem a ver com a impunidade promovida da época da ditadura militar. Ninguém foi punido por isso. Então, eu acho que tem muito a ver, né, com esse momento político de efervescência que nós estamos vivendo, agravado pelas ameaças à democracia e os militares responsáveis por isso. Rogério, muito obrigada pelos esclarecimentos. Te desejo um bom trabalho. Muito obrigado. Bom trabalho para você também, Natuza, e a todos os ouvintes. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.